E aí, olha só, quinta questão aí do nosso simulado, questão sobre improbidade administrativa, dessa vez os aspectos processuais, tá? O Ministério Público de determinado Estado da Federação promoveu ação de improbidade administrativa em face de um determinado secretário estadual por lesão ao erário, visando a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa a respeito do tema ação de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei número 14.230 de 2021, assinale a afirmativa correta. Então, olha só, pessoal, para você resolver essa questão, nós deveríamos ter consciência de alguns artigos da Lei 8429 de 92, especificamente no que tange a aspectos processuais. Olha só, na ação de improbidade administrativa, artigo 16 da lei, poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade de bens dos réus a fim de garantir integral recomposição ao erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, tá? Então, não precisa esperar o final da ação. Esse pedido de indisponibilidade dos bens pode ser em caráter antecedente ou durante o processo, tá? O que faz com que a letra A esteja incorreta. Olha só o que diz a letra A. O eventual pedido de indisponibilidade dos bens só, olha aí, advérbio de exclusividade deixando a alternativa incorreta, poderá ser analisado no momento do pronunciamento da sentença de mérito, ou seja, ao final. Mentira, a letra A, portanto, está incorreta. Vamos ver o artigo 17A, ó. A ação a que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorreu o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Portanto, aqui está definindo o aspecto espacial, né, da ação, o que faz com que a alternativa B esteja correta. Ó. O juízo competente para a ação é o foro do local onde ocorreu o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Aqui está de acordo com o que nós acabamos de ler na lei. Tá? Vamos ver o artigo 17, parágrafo 17, ó, da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, caberá agravo de instrumento. No caso aqui, a ação civil pública seria para ressarcir os cofres públicos, porque provavelmente o sujeito passivo na relação jurídica não agiu com dolo, por exemplo, agiu com culpa, tá? E da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, caberá agravo de instrumento e não apelação, como diz a letra C. Olha só, da ação que converter a ação de improbidade em ação civil pública, caberá apelação. Não é apelação, é agravo de instrumento, o que deixa a alternativa C incorreta. D, devido à natureza civil, é válida a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Na verdade, é inválida, que, de acordo com a jurisprudência da FGV, também pode ser entendida como nula, inválida, nula. Vamos ver o artigo 17, parágrafo 10F. Ó. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que, inciso 1, condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Ou seja, pediu-se uma condenação na petição inicial e antigamente, o acusado era condenado a tipo diverso, olha. E dois, condenar o requerido sem a produção de provas por ele, tempestivamente especificadas. Isso também conduz à nulidade da decisão de mérito, tá? O que faz com que a alternativa D esteja incorreta. A letra E diz o seguinte, ó, em caso de extinção sem resolução de mérito, haverá o exame necessário da decisão. Não haverá. Vamos ler, ó, artigo 17, parágrafo 19. Importante, hein? Pode cair na sua prova. Não se aplicam à ação de improbidade administrativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Não, viu? Ó, casos em que, mais um caso em que a presunção de veracidade não é aplicada. Né? A presunção de veracidade lá do Código de Processo Civil não é aplicada. Dois, a imposição de ônus da prova ao réu, na forma do Código de Processo Civil, também não se aplica aqui.
na ação de improbidade administrativa. 3, o ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos. 4, o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito. Então, se for sem resolução do mérito, não se aplica o reexame obrigatório. Se for com, aí sim, né? Aí se aplica. Então, cuidado com isso. Pode cair na sua prova. Pessoal, gabarito, portanto, é a letra B e nós estudamos diversos aspectos aqui da ação de improbidade administrativa. Forte abraço, até a próxima.